Em primeiro lugar, a minha frase preferida do Churchill para os tempos de hoje não é aquela frase que aqui foi citada, mas outra. Quando os alemães, na Segunda Guerra Mundial, invadiram a União Soviética, Churchill, um contumaz anticomunista, disse o seguinte: se o diabo nos ajudar contra Hitler, eu direi umas palavras amáveis sobre o inferno na Câmara dos Comuns. E isso me explica o meu ponto de vista sobre, não direi batota, porque eu acho que a pergunta diminui o problema. Quer dizer, não é o problema de fazer batota sobre a democracia, é um problema de saber em que é que a democracia está a ser atacada ou diminuída no seu alcance, o que justifica depois uma reação mais vigorosa. Porque, quer dizer, o que a gente assiste é toda a gente acha que isto está muito mal, toda a gente está uma coisa, mas depois no comportamento político e nas afirmações é particularmente mole, como se isto fosse a coisa mais natural do mundo. E essa moleza, que eu penso não partilhar, é talvez que me coloque neste sentido churchilliano, mais disposto a dizer umas palavras simpáticas sobre o inferno na Câmara dos Comuns, se tal me ajudar a levar o Hitler. A comparação, evidentemente, não pretende dizer que estamos a combater contra o Hitler. A pessoa tem que sempre fazer estas prevenções. Não é que as pessoas inteligentes que estão nesta sala saibam que não é assim, mas eu não estou a fazer a comparação. Mas, como há muita má-fé distribuída aí para todo lado, mais vale prevenir. Eu acho que há 5 coisas em que a democracia está a ser posta em causa nos dias de hoje. Todas elas bastante graves, algumas relativamente populares, ou seja, impregnaram de tal maneira o discurso público que não é fácil combatê-las e não é fácil que as pessoas tenham consciência do mal que está a ser feito com a democracia, o que significa que, apesar do governo, particularmente do atual governo, estar muito isolado do ponto de vista político e do ponto de vista social, isso não significa que não tenha tido sucesso em fazer penetrar na consciência coletiva alguns dos fundamentos da sua atuação, para o que tem também contado muito uma imprensa muito sensível aos argumentos do poder e que tende a repeti-los sem distanciação crítica. Há 5 coisas em que eu acho que está a ser posta em causa a democracia. Primeiro, e eu vou sempre identificar as fontes daquilo que eu estou a dizer, e aqui as minhas fontes são 3. Declarações de Passos Coelho, declarações de Cavaco Silva, declarações de Carlos Costa. Não é que elas variam conforme. E essa primeira coisa é a seguinte: é a substituição do tempo democrático por um tempo longo não democrático. Ou seja, a ideia de que estamos perante um processo que vai durar décadas e, durante essas décadas, as características essenciais desse processo não podem ser alteradas. Daí várias consequências que são, do meu ponto de vista, dissolventes do princípio democrático. O princípio democrático implica a ideia que em eleições as pessoas podem mudar de orientação política. A sério, não é apenas mudar de governo, é mudar de políticas. E, portanto, quando alguém nos diz há aqui uma política que tem que durar décadas, está implicitamente a dizer, sejam quais forem os resultados eleitorais, eles não implicarão a mudança da política. Imediatamente há um segundo efeito, que é a pressão para o consenso. E a pressão para o consenso destina-se exatamente a garantir que os principais partidos políticos que podem aceder ao poder aceitam não mudar de políticas para este período. E isso, evidentemente, é também uma coisa que põe em causa o funcionamento da democracia. Quando não há verdadeiras alternativas, mas quando se considera que o processo que estamos a atravessar é um processo naturalmente longo, de décadas, portanto, um processo que não tem em conta o tempo democrático das eleições e a possibilidade das pessoas em eleições mudarem de políticas, é um processo que dissolve uma ideia fundamental do processo eleitoral e condiciona os partidos com acesso ao poder a aceitarem esta posição. Ou seja, antes de chegarem ao poder, já pensam nos mesmos termos daqueles que já estão no poder. Ou seja, raciocinam muito mais em função daquilo que acham que são obrigados a manter do que aquilo que entendem prometer mudar. E isso faz com que haja um enorme déficit de oposição em Portugal, porque, mesmo apesar das recentes alterações no Partido Socialista, elas tiveram um efeito perverso de levar António Costa a pensar mais como Primeiro-Ministro do que como líder da oposição, mesmo que não tenha ainda ganho.
E isso, evidentemente, tem um papel que é diminuir a necessidade de alteridade nas escolhas em relação às próximas eleições. Segundo aspecto tem a ver com a ideologia da inevitabilidade e uma espécie de marxismo pobre, um marxismo infeliz, que é um marxismo ao contrário. Nunca vi nenhuma governação mais marxista do que esta, no pior sentido da palavra. Porque todos eles acreditam na relação entre a superestrutura e a infraestrutura e são firmes partidários da subordinação da superestrutura à infraestrutura. Isto é um marxismo mais simples, ou seja, acham que a economia é que determina tudo. E sendo a economia que determina tudo, em função da ação recíproca, aquela ideia hegeliana que Marx aproveitou, a Wechselwirkung, não funciona a não ser num sentido único. A ideia do ajustamento é essa. A ideia do ajustamento é de que existe um estado natural da economia que foi violado por se viver acima das suas posses e a função de uma governação é repor o estado natural da vida em Portugal. E, por si não há coincidência, esse estado natural é a ideia da pobreza natural do país. Um país sem empresas, sem verdadeira economia, abafado pelo Estado, com uma classe média que cresceu não da vida económica, mas encostado ao Estado. Portanto, depois há um conjunto de coisas e mais. E a penalização subjetiva da classe média. Não tanto dos mais pobres, porque para os mais pobres há uma linguagem existencial, mas para a classe média, para os mais ricos, não há linguagem nenhuma, a não ser a aceitação da situação de facto, e a classe média é que, de alguma maneira, o alvo principal do processo de ajustamento, porque é aquela que, encostada ao Estado, quer dizer, dos teóricos, e aqui eu posso citar vários desses teóricos, Passos Coelho, Vítor Gaspar, os popularizadores da economia deste governo, Camilo Lourenço, César das Neves, todos eles desenvolveram teoria e depois, claro, os seus continuadores menores nos blogs próximos do governo que repetem muitas destas coisas. Portanto, a ideia é não há duas políticas, há apenas uma, o que relaciona com a questão do tempo longo. Ela é inevitável e assenta num retorno do país ao estado natural de onde, ilegitimamente e de forma culposa, saiu. E a forma culposa aqui é, evidentemente, a penalização do consumo típico da classe média. Sejam consumos para as férias, seja consumos como consumos lúdicos, seja consumos como, inclusive, consumos de caráter material, entendidos como não oriundos da situação económica tal como ela é, mas oriundos de um esbanjamento que o Estado permitiu e que, evidentemente, significa que quem diz isto sabe pouco de história, porque a criação de uma classe média, desde o Bismarck, foi um elemento fundamental no sentido de combater a ideia de luta de classes, criando uma classe tampão que, de alguma maneira, garantia o elevador social, ou seja, garantia que as pessoas saíssem da pobreza e caminhassem para uma mediania, e isso era entendido como um fator de equilíbrio social. Portanto, os nossos marxistas à redu, os nossos marxistas ao contrário, acreditam piamente na dominação da política pelo económico e na relação dominante da infraestrutura económica, aqueles, num certo sentido também, remetem para a relação de produção, funciona. Isto, evidentemente, não tem nada democrático, não há nenhuma inevitabilidade nas políticas seguidas, não há nenhuma inevitabilidade neste olhar sobre a economia, e é sempre possível determinar, mesmo do ponto de vista de defensores da austeridade e do ajustamento, alternativas com outras características. Eu normalmente dou um exemplo, que é o exemplo da proposta de Cadilho, no início do processo do chamado ajustamento, que tinha uma reflexão interessante. Eu não estou a dizer que a proposta resultasse, só estou a dizer que é possível identificar outras propostas que foram imediatamente afastadas em linha. A proposta de Cadilho era um imposto sobre tudo, propriedade, depósitos, salários, pensões, muito forte durante um período de tempo muito pequeno. Ou seja, limitado no tempo. A limitação do tempo faz com que esta proposta seja mais consentânea com o tempo democrático. Na medida em que ela não cria uma situação de não futuro, mas criava, e depois, os recursos de um imposto certamente muito mais forte nesse pequeno período de tempo, poderia ser utilizado de duas maneiras. Ou para pagar uma parte da dívida, no mínimo dos
juros, ou eventualmente para fazer a reforma do Estado, que começar para ser feita como deve ser, implica custos consideráveis. Eu não estou a defender esta proposta. Só estou a dizer que desde o início havia propostas alternativas em relação àquelas que foram aplicadas, que mexem de forma diferente com as expectativas democráticas, até porque no início deste processo de ajustamento a maioria das pessoas estava disposta a fazer sacrifício. Do ponto de vista psicológico, é raríssimo isto em democracia, mas existia essa predisposição. Se os sacrifícios fossem salvíficos e durante um período de tempo pequeno, provavelmente seriam mais fáceis de aceitar do que um processo em que tudo que é temporário se torna indefinitivo. O terceiro aspecto tem a ver com o se pôr em causa o primado da lei. Talvez a característica fundamental dessa colocação em causa do primado da lei, que é outro elemento para haver um sistema democrático. Para haver um sistema democrático tem que haver a soberania popular, a representatividade do voto, que o governo hipervaloriza, e ao mesmo tempo tem que haver o primado da lei, que no que diz respeito à lei constitucional o governo subvaloriza. Qual é o problema porque é que eu digo que há um ataque ao primado da lei? Não é porque a Constituição não possa ser criticada, mas a maneira como se critica a Constituição pode ser radical, quer dizer, pode ir a aspectos, sobre qual há uma liberdade completa de opiniões, é uma coisa diferente do tipo de pressões políticas com as decisões do Tribunal Constitucional, colocando em causa o Tribunal Constitucional e fazendo coisas completamente absurdas, como fez. Aqui as minhas fontes são Teresa Leal Coelho, entre outras personagens, Passos Coelho também, está praticamente em todas, argumentando, Passos Coelho disse uma coisa muito significativa, e é: nós não os escolhemos bem, ou seja, apesar de os termos escolhido com base numa relação partidária, eles traíram-nos, decidindo como juízes e não propriamente como militantes ou simpatizantes do PSD, o que é de facto uma ideia e ao mesmo tempo a tentativa de criar um discurso culpabilizador das decisões do Tribunal Constitucional. Ora, isto, efetivamente, é pôr em causa o primado da lei. As críticas à Constituição são livres. Aqui também tem papel alguns professores de Direito na legitimação ex post facto, ou seja, feita depois das decisões do Tribunal Constitucional, principalmente no célebre livro vermelho, que está editado sobre a Paulo Medina, em que um conjunto de professores justificam, no fundo, o fim do Tribunal Constitucional ou uma limitação muito significativa do Tribunal Constitucional com um conjunto de argumentos. Primeiro, que o estado de emergência se sobrepõe à Constituição, depois que a legislação europeia se sobrepõe à legislação portuguesa. Todos argumentos têm sido dados depois que o Tribunal Constitucional toma decisões políticas para além da interpretação constitucional. Todos os mecanismos. Eu aí tenho chamado a atenção para o livro do professor Reis Novaes, que de facto faz uma desmontagem muito significativa destes argumentos. Portanto, quarto aspecto, o desequilíbrio no mundo laboral. É relevante para a democracia porque foi um dos aspectos do adquirido do pós-25 de Abril. Não há nenhuma sociedade democrática estável em que as relações entre patrões e operários, entre, ninguém fala de patrões, empreendedores ou empresários e trabalhadores, ficaram profundamente desequilibrados. E aqui, se quiserem, a grande tradição que eu acho que teve o PS nos últimos anos foi permitir acordos que, inclusive, até nem sequer passaram pelo Tribunal Constitucional, acordos que desequilibraram profundamente as relações laborais. Elas foram desequilibradas, já estavam desequilibradas de facto e passaram a ser desequilibradas de jure. E é também sobre isto que eu acho que há um silêncio muito grande do Partido Socialista mesmo hoje, porque estas matérias são fundamentais para que haja mecanismos para que o crescimento económico seja distribuído de forma equilibrada e não se crie esta situação em que parece que a economia são os empresários. Aliás, nós temos esta coisa absurda que temos uma empresa económica que não fala nunca dos trabalhadores, só dos empresários. Como se a produção de riqueza fosse apenas um resultado do caráter inventivo, da capacidade de gestionar dos empregados, dos empreendedores, e não tivesse em conta também que quem trabalha produz valor. E, portanto, a diminuição do valor do trabalho e o desequilíbrio das relações sociais no mundo do trabalho é um dos aspectos que mais torna difícil um reequilíbrio social. E isto é uma coisa tão simples, vem na doutrina social da Igreja. Portanto, os marxistas nesta mesa que se arrepiem, mas claramente, não é preciso ir mais longe porque a doutrina social da Igreja, porque isto está claramente
expressa um profundo desequilíbrio das relações laborais, é socialmente inaceitável e moralmente inaceitável. Quinto fator, a evolução da União Europeia, de uma tentativa de criar uma coligação, um acordo europeu vindo da pós-guerra para garantir a paz, através da colocação em comum, primeiro das matérias-primas estratégicas e depois, como dizia o Jean Monnet, por pequenos passos, a construção de um espaço económico, social e eventualmente político europeu. Porquê é que era por pequenos passos? Porque os homens tinham tido a experiência da Segunda Guerra Mundial, sabiam que na Europa lidam com nações. Com nações com uma história longa, complicada e, mais do que isso, com nações que dão diferente importância a diferentes aspectos. E é por isso que se meteu debaixo do tapete da União Europeia muitos aspectos que poderiam pôr em causa os conflitos nacionais. Gibraltar, para mim mais longe, mas há dezenas de conflitos deste género na Europa que foram colocados debaixo do tapete, entre os gregos e os turcos, entre os moldovos de um lado e do outro, entre os lituanos e os letões e as minorias russas, entre os polacos de origem alemã e a maioria dos polacos, até na Pacífica, Alsácia e Lorena, que a gente nunca pensa quando fala destes conflitos. Há queixas dos agricultores que falam um dialeto alemão de que há restrições à sua atividade enquanto falantes de alsaciano, dialeto local. Portanto, a Europa é muito mais complicada e, portanto, os fundadores da Europa sabiam que isto só ia de duas maneiras. Primeiro, toda a gente tinha que ser igual. E a Constituição Europeia foi feita dando um estatuto de igualdade ao Luxemburgo e à Alemanha. Claro que o Luxemburgo sabe que não é igual à Alemanha. E os alemães sabem que não são iguais ao Luxemburgo. Mas o facto de virtualmente todos os Estados poderem, em última instância, exercer um direito de veto, que aliás praticamente nunca ninguém utilizou, criava uma igualdade de facto. Este processo começou a desmoronar-se depois da queda do muro de Berlim. Começou a desmoronar-se porque começou a haver um retorno a uma institucionalização das diferenças entre as nações. O Tratado de Nice é mais interessante dos tratados europeus. É aquele que menos se fala. Porque eles passam a noite inteira a discutir quantos votos têm. Os belgas queriam ter mais votos que os holandeses, ou ao contrário, agora não me recordo. Os alemães queriam ter mais votos que os franceses. E depois toda aquela complexa arquitetura para fazer com que os países do centro e do leste da Europa entrassem diminuídos. Entrassem, mas diminuídos. Para que os agricultores polacos não recebessem o mesmo por comparação com os agricultores franceses. E a partir desse momento, toda a Constituição Europeia se tornou não democrática. A primeira resposta a este processo foi uma espécie de olimpianismo. Acreditava-se que tudo tinha acabado com a queda do muro de Berlim. E depois, subitamente, quando se aperceberam o custo que a Alemanha de Leste teve que pagar para integrar a RDA, começaram a fazer as contas e verificaram que não podiam dar ao leste, e aí acabou a política de coesão. A política de coesão tem sentido na Constituição Europeia. Uma Constituição Europeia sem política de coesão não funciona. E a partir daí começou um ascenso de um diretório, primeiro franco-alemão e hoje, não sei como é que se diz, um mini-diretório, mas são só os alemães. E o processo começa exatamente de uma forma utópica, com a célebre Constituição Europeia. Eu assisti à Constituição Europeia fazer-se e devo dizer que quem assistiu às sessões percebia tudo. Os Giscard d'Estaing, quando havia críticas, estavam representados 60 e tal partidos europeus. É natural que não houvesse unanimidade. Não houve uma única votação. O sistema era um sistema consensual. Não há votações na criação da Constituição Europeia. Quando não queria ouvir, desligava os microfones. E havia uns tipos mais duros que se dirigiam a ele em francês e, portanto, era suposto que ele tivesse que responder. Portanto, foi todo um processo magnífico. Até choravam quando votaram a Constituição Europeia. Houve gente que chorou ao ouvir o hino da Europa, aquela parte da sinfonia, a bandeira e o hino e tudo. Claro que depois apareceu o canalizador polaco em França e deu cabo E a partir daí, ninguém mais arriscou para votos no documento europeu. Os franceses, Sarkozy fez aquela
equilíbrio com a colaboração do Sócrates em Portugal, do Cameron, não sei se era o Cameron, já era o Cameron, o equilíbrio para que o Tratado de Lisboa não fosse abote em lado nenhum. Sendo que o Tratado de Lisboa é uma cópia da Constituição Europeia sem o hino e a bandeira. Mas, quer dizer, na prática, grande parte das coisas estão lá. E, a partir daí, o processo tornou-se, em grande parte, não democrático e, em alguns aspectos, antidemocrático. E quando surgiu a crise económica, e quando a Alemanha dobrou a crise económica por uma crise da dívida soberana, porque os nossos teóricos do ajustamento esquecem-se que a questão da dívida soberana é o resultado de uma opção política alemã em relação à questão grega, que era transformar os gregos num mau exemplo para a Europa, depois terem fechado os olhos à entrada do dracma no euro em condições em que nunca devia entrar. Não é? E a partir daí é que surge, quando a obrigação dos historiadores, dos entomólogos que são historiadores, é pôr as coisas nas suas datas. Não há piques, nem há antes do caso grego, o que significa que ainda durante o período do PEC 4 nós não éramos PIG. E depois é que rapidamente, depois do caso grego, se começou a levantar o problema das dívidas soberanas, em grande parte resultado de uma decisão política alemã, e se começou também a perder o controle da situação, porque há aqui também coisas, a gente abre a caixa e depois não sai de lá o que se quer. E a partir daí assistiu-se àquele descalabro que levou aos pedidos de resgate de vários países, a começar por Portugal, Espanha de outra maneira, a Irlanda antes. Portanto, há aqui uma história europeia que permanece por fazer, mas para concluir, termina exatamente por criar uma instância decisória sobre os países. Eu nunca dei nenhuma autorização para que nem nunca os portugueses foram consultados para que o seu orçamento tenha um veto ou um visto de Bruxelas. Nunca ninguém, mesmo naquilo que foi aprovado na Assembleia, muitas dessas decisões até são anticonstitucionais. Quando um ministro dos negócios financeiros antigo diz que Portugal é um protetorado, nós estamos num nível de gravidade que, se não fossem os nossos grandes costumes, que infelizmente são mais breves do que eu desejava, que provocaria uma tempestade política enorme. Quer dizer, eu não sou o Xonalândia, sem desprimor para a Xonalândia. Nem as Ilhas Fiji, sem desprimor para as Ilhas Fiji. Nem a Argélia francesa. Portanto, que deu o que deu. Portanto, é preciso... nós estamos, de facto, num curso antidemocrático europeu, nacional, muito claro, que ou é travado, e é mais importante travá-lo do que ter uma ideia de agora todos nós já estamos a começar a pensar nas medidas para o próximo governo. É primeiro preciso acabar com isto. Não é que é mesmo assim, o acabar com isto que abre caminho para outras coisas. E enquanto não se abrir caminho, nós estamos condicionados ao pensamento do isto. Que é isso que às vezes eu acho que em política não se percebe, algumas pessoas não percebem, que é que hoje pensam num quadro que não se altera sem a alteração das condições políticas. E, portanto, nem sequer verdadeiramente têm a liberdade para pensar diferente. E é por isso que o bloqueamento da nossa situação política, que é muito grave para a nossa democracia, é grande e portanto, eu não minimizo. Portanto, eu nunca faria um colóquio com a batota sobre a democracia. Não é batota. É outra coisa muito pior. É pôr em causa o funcionamento da democracia. A batota é que parece um jogo que eles estão a fazer batota. Não estão a fazer batota, estão a dar cabo. Não é propriamente a mesma coisa. E é por isso que eu estou confortavelmente aqui na extrema esquerda e vocês estão todos à minha direita.